Olá pessoal, seja bem-vindo para mais uma unidade do nosso curso de Teologia na disciplina de Introdução à Bíblia aqui no Seminário Teológico Batista de Mato Grosso. Meus queridos, dando continuidade à nossa aula, à nossa disciplina, na aula de hoje nós iremos tratar do cânon bíblico. Vamos entender como é que se deu a formação do texto bíblico e por isso não custa lembrar ou não custa deixar claro que qualquer dúvida que você tenha, você deve aí não perder tempo de fazer contato comigo, seja aí pelo WhatsApp, seja pelo chat, seja por outros canais que você já sabe, tá bom? Para que você possa compreender, ok? Importante que você também não deixe de fazer as leituras complementares, assistir os vídeos complementares também, porque tudo isso somado dará a você uma plena compreensão do conteúdo, né, da disciplina de introdução à Bíblia. Então eu procurei aqui separar materiais que possam enriquecer o seu conhecimento, nada muito extenso, nada muito que possa dar muito trabalho a você na leitura ou muito tempo para que possa assistir, mas é um tempo precioso que vai enriquecer o seu conhecimento, com toda certeza, ok? Então vamos aqui à nossa aula, né, o cânon bíblico, e nós vamos iniciar pela parte do cânon do Antigo Testamento, certo? Então, no cânon do Antigo Testamento, nós vamos observar um processo de origem e desenvolvimento do cânon do Antigo Testamento. Meus queridos, nessa nossa disciplina de introdução à Bíblia, um dos objetivos é que o aluno possa entender o processo de formação da Bíblia, como é que a Bíblia chegou até nós. Nós já vimos nas aulas anteriores a importância da cronologia, da história, o contexto histórico, já vimos a literatura judaica, né, porque o cristianismo tem a sua origem ali dentro do contexto cultural judaico. Então, entender como é que o judaísmo vê a sua literatura, como é que se deu o desenvolvimento da literatura nos primórdios, é importante. E nós vamos ver que a história do Antigo Testamento e da literatura judaica, ela vai se confundir muito um com o outro em muitos aspectos, tá bom? Por isso que no que diz respeito ao processo de origem e desenvolvimento do cânon do Antigo Testamento, nós vamos ver quais etapas eles seguiram, tá bem? E nesse sentido, primeiramente, eu quero deixar claro para você o que significa esse termo, cânon bíblico, né? Primeiro dizer que existem teorias, ou as teorias concernentes à origem do Antigo Testamento, elas sempre provocaram muito debate. E por volta do ano de 1920, os eruditos haviam concluído que as hipóteses documentais a respeito dos 5 livros atribuídos a Moisés, lá do Pentateuco, elas haviam triunfado. Eles chegaram à conclusão que, de fato, Moisés tenha sido o autor desses livros. O processo de canonização do Antigo Testamento é tão obscuro quanto a origem da literatura, né? Quanto a quem escreveu. O processo pelo qual se definiu quais livros foram inspirados por Deus é tão obscuro quanto a quem escreveu, a autoria dos livros. Mas no tempo de Jesus, os judeus, eles reconheciam os livros do Antigo Testamento como inspirados. E a esses livros, eles se referiam como lei, profetas e escritos. Lembra da nossa última aula, quando vimos acerca da divisão, da organização dos
da Bíblia e dos escritos, tanto na Bíblia hebraica como na Bíblia cristã. E vimos que a Bíblia hebraica ela contém essa divisão lei, profetas e escritos, certo? Então, no Antigo Testamento, o cânon propriamente, o cânon do Antigo Testamento, ele seguiu algumas etapas. O que é que vem a ser primeiro a palavra cânon? Cânon tem a sua origem, a sua raiz na palavra cana ou junco. Lá no hebraico é gener, ou no grego canon. Isso traz a ideia de uma norma ou uma regra, certo? Era uma planta que nascia no brejo, uma espécie de junco, nascida na região ali do Egito, que dava origem ao um junco utilizado até na confecção de papiro. Mas esse junco ou essa cana era usada como um instrumento para medir, e por isso o cânon tomou um significado, ou significado de uma regra ou um padrão. No mundo cristão, tomou o significado de uma regra de fé, ou de escritos normativos, ou palavra de Deus autorizada. Então, essa planta, esse junco, que era usada como régua, por essa prática, ela emprestou o nome cânon para se referir a tudo aquilo que no mundo cristão e no mundo judaico referia-se à regra de fé, escritos normativos, palavra de Deus autorizada. Então, por volta do ano 350 depois de Cristo, o termo cânon da igreja foi aplicado por Atanásio ao se referir à Bíblia, né? Ele aplicou a Bíblia como referência aos livros que a igreja deveria reconhecer como divinamente inspirados. Aqueles livros que a igreja reconhecia como oficialmente sendo um padrão de conduta de fé, dignos de confiança por serem inspirados por Deus. Então, a primeira vez que foi usado esse termo cânon para se referir aos escritos sagrados da Bíblia foi por Atanásio, em 350 depois de Cristo, referindo-se a quais livros deveriam ser tidos pela igreja como divinamente inspirados, tá certo? Então, esse termo cânon, você precisa compreender essa dinâmica, esse significado, porque é fundamental na teologia e no que diz respeito à Bíblia. Então, qual que é a relação, portanto, de o cânon com a autoridade bíblica, canonicidade e autoridade bíblica? Esse conceito é importante também nós compreendermos, essa relação de canonicidade e autoridade bíblica, porque antes de ser qualificado para a canonização, um livro deveria ter autoridade divina, ele deveria expressar, transmitir a partir do seu conteúdo a autoridade de Deus, por causa da sua inspiração divina. Se fosse um livro inspirado por Deus, ele revelaria autoridade. Os livros da Bíblia, os 66 livros da Bíblia, não receberam nenhuma autoridade dada pela igreja. Eles não receberam autoridade porque a igreja decidiu incluí-los na lista de livros sagrados. Ao contrário, justamente porque eles revelavam autoridade é que eles foram reconhecidos como inspirados, né? A mesma igreja que procurava descobrir qual era a escritura sagrada, ela reconheceu os livros que deram evidências de conter autoridade divina em virtude da sua inspiração divina. Então, por isso que eu coloco aqui nessa tela essa questão da revelação, inspiração e canonicidade. Este é o processo de origem e desenvolvimento do cânon. Ele passa por estes 3 estágios, que são revelação, inspiração e canonicidade. O que é revelação, inspiração e canonicidade? Esses termos
são fundamentais também na teologia, não só na nossa disciplina, mas em toda a teologia. O que é a revelação? No mundo evangélico de hoje, há uma banalização desse termo ou uma confusão com o sentido desse termo revelação. Mas a revelação, meus queridos, tem a ver com o conhecimento, conhecer. Então, revelação nada mais é do que a manifestação de um conhecimento de Deus ao homem, né? Ou seja, revelação é o ato de Deus se fazer conhecido ao homem. É Deus se mostrar, fazer com que o homem conheça algo dele ou alguma característica, algo do seu caráter. Então, a revelação se dá de diversas maneiras. A revelação geral, pela criação, a revelação especial, pela pessoa de Jesus, a teofanias, que são manifestações sobrenaturais de Deus. Deus falou com o homem, Deus se manifestou ali, falou com Moisés no meio de uma sarça ardente. São teofanias, são manifestações sobrenaturais, onde Deus ele fala ao homem, se revela ao homem, né, e faz isso para fazer conhecido a sua vontade, a sua pessoa, a sua mensagem. Então, revelação é a manifestação de um conhecimento de Deus e a sua pessoa para o homem, para que o homem possa conhecê-lo. Então, Deus se revela ao homem. Isso só parte de Deus, só Deus pode se revelar. Ou seja, o homem não pode conhecer nada de Deus que ele não tenha revelado, tá certo? Então, ele se revela para que o homem o conheça. Conheça ali a sua pessoa, a sua vontade, né? E o homem possa entender isso nesse processo. Segundo, inspiração tem a ver com a fidelidade a essa revelação. Ou seja, uma vez que Deus se revelou, ele inspirou homens pelo seu Espírito a registrar essa revelação a fim de preservar fielmente o que ele havia revelado. Então, se revelação tem a ver com conhecimento, inspiração vai ter relação com a preservação dessa revelação. Por que Deus revelou? Por que Deus se revelou? Ele se revelou porque ele queria fazer conhecido a sua vontade e a sua pessoa. E por que ele inspirou homens a registrarem essa revelação? Ele inspirou porque ele queria manter essa revelação livre de adulteração, para preservar fielmente essa revelação, tá certo? Então, inspiração é o registro sobre a liderança do Espírito Santo. O Espírito Santo conduzindo homens a registrar a verdade de Deus revelada, conhecida na revelação, para que o homem pudesse preservar, livre de erros. Então, a revelação foi registrada sobre a inspiração do Espírito Santo, para ela não conter ali de fato erro. Isso é algo importante, porque quando a gente falar da inerrância das Escrituras, é um ponto importante. Por que ela é inerrante? Porque embora homens tenham sido usados para escrever, ela é inerrante porque eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Embora ela seja humana, por ter sido homens que escreveu com as suas capacidades intelectuais, e em palavras humanas, ela é um livro, a Bíblia é ao mesmo tempo um livro espiritual, porque foi inspirado pelo Espírito Santo. Então a Bíblia é um livro humano, porque homens escreveram, homens registraram, e em palavras humanas, mas é um livro espiritual porque foram homens inspirados por Deus, um agente sobrenatural que conduziu esses homens. Nós vamos ter, depois vocês vão poder ler sobre as teorias da inspiração, que é fundamental para que você entenda esse recurso, esse aspecto da inspiração. Há diferentes teorias, mas a que mais se aceita é que, embora o Espírito Santo tenha respeitado a capacidade intelectual de cada um, ele guiou
conduziu como que ditando as palavras, de forma que o homem inconscientemente registrasse sem saber que o que ele estava escrevendo era obra inspirada, mas o Espírito Santo conduziu o processo, tá certo? Então, Deus revelou, o homem foi inspirado pelo Espírito Santo, e após a revelação e a inspiração é que vem a canonicidade. A canonicidade é o reconhecimento daqueles escritos que passaram pelos dois estágios anteriores. O reconhecimento daqueles escritos que contêm a divina revelação e que são divinamente inspirados. Tá certo? Ou seja, não bastava conter a revelação, porque vamos pegar um exemplo da criação. Muito possivelmente existiam outros escritos que falavam da criação, além de Gênesis. No entanto, e ao falar da criação, eles tratavam ou traziam o conteúdo da revelação. No entanto, esses livros não foram inspirados, não transmitiam autoridade, não demonstravam que eram inspirados por Deus, e por isso eles não foram reconhecidos como inspirados por Deus, apesar de conter informações da revelação. Estão entendendo, queridos? Era necessário que o livro contivesse a revelação de Deus e a inspiração para que a revelação fosse preservada sem adulteração. Então, a canonicidade é o reconhecimento daqueles escritos que contêm a divina revelação e que são divinamente inspirados. Tá certo? Riley, ele declara que há 3 estágios no processo de canonização, nesse sentido do que nós temos aqui falado. A proclamação, a informação oral do conteúdo dos livros do Antigo Testamento, né, o anunciar dessa mensagem, a formação oral do conteúdo, é o processo em si da revelação, Deus se mostrando, Deus se manifestando, Deus se fazendo conhecido. O segundo estágio é o da redação desses livros na forma presente, ou seja, o processo pelo qual o Espírito Santo guiou Moisés, guiou o apóstolo Paulo, os apóstolos Mateus, guiou Lucas, Marcos a registrar, a escrever, a dar a redação final desses livros. Então, o segundo estágio é a redação desses livros na forma presente. E o terceiro é a seleção desses livros para ocuparem a devida posição no cânon bíblico, no cânon judaico das Sagradas Escrituras e no cânon do Novo Testamento. Então, o cânon, primeiramente aqui do Antigo Testamento, ele passa por esses 3 estágios: a proclamação da mensagem, o registro da mensagem e a seleção desses escritos, dentre todos os outros escritos que haviam, de quais eram inspirados por Deus. Tá certo? Então, espero que esteja ficando claro a você, que você esteja compreendendo aí o nosso objetivo aqui e possa ficar sem dúvidas, ok? Então, esse processo que Riley dstaca nesses 3 estágios, eles se deram em 2 escolas diferentes. Quais escolas são essas? São escolas que, segundo a sua ideologia, suas características, trabalhavam no reconhecimento dos livros inspirados. E quando eu digo trabalhavam informalmente, vamos dizer, porque isso tudo você vai entender mais à frente, que passou por um processo natural. Não houve nenhum momento no início, não houve um momento onde havia essa busca ou essa decisão de definir quais eram os livros inspirados. Houve um processo natural. Mas há 2 escolas onde predominaram as definições desses estágios e do processo de definição do cânon bíblico: a escola palestina e a escola de Alexandria. Então, nós temos o cânon palestino e o cânon alexandrino, e isso é importante para que você entenda outro aspecto, a diferença entre a Bíblia hebraica
melhor dizendo, a diferença entre a Bíblia protestante e a Bíblia católica. Porque o cânon palestino é um cânon que está baseado nos fundamentos e na ideologia da escola judaica, palestina de Jerusalém, enquanto o cânon alexandrino está baseado na escola judaica de origem grega, né? Embora judaica, mas de influência grega, de Alexandria no Egito. Então o cânon palestino, ele aconteceu da seguinte maneira: no ano 90 depois de Cristo, um concílio de judeus reunidos na cidade de Jâmnia, eles discutiram a questão de quais livros deveriam ser incluídos no cânon do Antigo Testamento. O concílio, após algumas divergências, reconheceu oficialmente os 24 livros do Antigo Testamento hebraico, os mesmos 39 da nossa Bíblia em português, ou da Bíblia cristã, como nós vimos já na outra aula. E esses livros já haviam sido reunidos em um processo de seleção baseado no uso popular. Como eu disse, foi um processo natural e que naturalmente, pelo uso popular, os livros que transmitiam autoridade eram usados pelo povo, o povo judeu no Antigo Testamento, né, e a igreja no caso do Novo Testamento. O uso popular já selecionou previamente esses livros. Os livros reconhecidos continuaram a constituir a Bíblia hebraica, e a igreja evangélica no século XVI, na Reforma Protestante, foi grandemente influenciada por essa decisão do concílio de Jâmnia em reconhecer os mesmos livros como canônicos. A diferença básica entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante está em que a Bíblia católica contém 7 livros apócrifos no Antigo Testamento. E a diferença mora aqui, que a igreja protestante, após a Reforma Protestante, os reformadores, no resgate dos clássicos, que era algo que acontecia ali como consequência do iluminismo e do renascimento, né, nas artes, mas a igreja protestante, o protestantismo, ele recorreu ao cânon palestino, por ser um cânon que tivesse a influência apenas judaica e não judaico-gentílica ou judaico-grega. O cânon palestino não tem influência, eles não aceitaram nenhum escrito que não fosse escrito em hebraico. O que diferentemente vai acontecer no cânon palestino, né? No cânon alexandrino. O cânon alexandrino vai incluir escritos em grego, por exemplo. Então, o cânon alexandrino, diferentemente do cânon palestino, ele se deu por um grupo de judeus que falavam grego e viviam em Alexandria e as suas proximidades ali no Egito. Alexandria é um centro cultural muito importante dessa época, do período anterior a Cristo e os primeiros séculos. Em Alexandria havia a maior biblioteca do mundo. Então, para ver a tamanha importância da escola de Alexandria e a influência do cânon alexandrino. Mas havia ali um grupo de judeus dispersos, judeus que viviam fora do território de Israel e fortemente influenciados pela cultura grega. Esse grupo de judeus que falavam grego, viviam em Alexandria, na sua seleção dos escritos, eles incluíram, além dos escritos hebraicos, escritos gregos. Ora, era a cultura deles, fazia parte da vida deles. Então eles consideravam sagrados todos os livros da Bíblia hebraica, mas incluíram também alguns outros livros, como para eles também inspirados, os escritos apócrifos. A diferença existente então hoje entre o Antigo Testamento católico e o Antigo Testamento
protestante é resultado da escolha diferente entre os livros da Bíblia grega de Alexandria e os livros da Bíblia hebraica da Palestina. Não há registro se os livros da Bíblia grega foram em qualquer época reconhecidos oficialmente como divinamente inspirados, mas a escola de Alexandria os incluiu dentro do cânon do Antigo Testamento, tá certo? A escola da Palestina, o cânon palestino, excluiu, não incluiu, nem cogitou, porque muito possivelmente nem era conhecido deles como escritura sagrada esses outros 7 livros. Tá certo, gente? Espero que esteja ficando claro essa diferença entre o cânon palestino e o cânon alexandrino, tá certo? Por volta do ano 250 a.C., como resultado dessa escola grega, dessa escola de Alexandria, a Septuaginta foi confeccionada. A Septuaginta é chamada Bíblia dos 70. Então havia uma grande comunidade judaica vivendo no Egito, nas proximidades de Alexandria. E como esses falavam grego e toda a Bíblia hebraica fora escrita em hebraico, todos os judeus que nasceram no exílio e estavam dispersos ali pelo mundo, eles perderam a sua língua. Quando Israel volta da Babilônia, por exemplo, os remanescentes, a não ser os velhos, idosos, nenhum mais falava o hebraico. Eles falavam agora o aramaico. Então, esses judeus que, por volta de 250 a.C., preservavam a religião judaica, mas não tinham o escrito sagrado na sua língua. Então eles precisavam de uma versão grega dos seus escritos religiosos. Então, por volta de 250, o livro da lei foi traduzido e os outros livros, com o passar dos anos, foram traduzidos. No ano 150, por exemplo, a Bíblia grega, contendo todos os 39 livros do Antigo Testamento e os 24 da Bíblia hebraica, então por volta do ano 150 a.C., todo o Antigo Testamento estava traduzido para o grego, né, que é a Septuaginta. Embora, como veja bem, é uma tradução grega feita em Alexandria, e como já vimos, eles traduziram os 24 livros da Bíblia hebraica, mas acrescentaram aqui material adicional. Há acréscimos em Daniel, há acréscimos, se eu não me engano, em Ezequiel, e há os acréscimos dos 7 livros apócrifos do Antigo Testamento, tá certo? A semelhança, então, existente entre as duas versões sugere que não houve grande mudança no conteúdo depois de feita a tradução grega. Quando se completou a Bíblia grega, o cânon já havia assumido uma forma definitiva, ou seja, os 24 livros já estavam praticamente definidos. Não havia por que acrescer ou acrescentar material diferente, novo, às escrituras, tá certo? Então, aqui nós vemos que como é que se deu esse processo, especialmente no Antigo Testamento. Depois nós vamos falar um pouco mais especificamente do Novo Testamento, mas é importante ficar claro para você, querido aluno, esse processo, tá? Revelação, inspiração, canonicidade e a diferença entre esses dois cânones, palestino, alexandrino, e a importância da Septuaginta, a Bíblia dos 70, a primeira tradução da Bíblia hebraica para o grego ou para um outro idioma, e que tem influência sobre hoje protestantismo e catolicismo, né, nessas duas escolas, palestina e alexandrina, tá certo? Na próxima aula nós vamos falar sobre o reconhecimento dos livros divinamente inspirados, dando prosseguimento aqui ao nosso curso, tá bom? Deus abençoe e continue aí também lendo e recorrendo ao material complementar para o seu
crescimento e enriquecimento aí do seu conhecimento da nossa disciplina, tá bom? Qualquer dúvida, faça contato comigo, ok? Deus abençoe você, fique com Deus.